Fala, povo de Deus, como é que vocês estão? Uma boa tarde a todos, que Deus abençoe, pessoal que está entrando, glória a Deus. Glória a Deus, que Deus abençoe todos vocês dessa live aqui, que eu não disse que faria. Perguntei ontem no Instagram se eu fizesse, se as pessoas entrariam, porque eu sei que o horário não é o melhor. A maioria das pessoas votou que entraria, mas de qualquer forma não vou esperar muito, amém? Para dar início aqui à nossa palavra, porque eu estou em Portugal, são 4 horas da tarde aqui, mas eu sei que a maioria das pessoas que me seguem estão no Brasil, e no Brasil é meio-dia, então tem muitas pessoas aí no horário de almoço, no meio do trabalho, então não vou me alongar muito, amém? Mas Deus tem uma palavra para você, você não entrou aqui à toa. Tá aí a Viviane, eita glória, que Deus te abençoe. I Santos ou L Santos, não sei, a paz, que Deus te abençoe também. Que Deus abençoe todos vocês, você que tem uma Bíblia, você que tem um celular extra aí na mão, abra em Ageu capítulo 1. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, está lá no finalzinho do Antigo Testamento. Deus tem uma palavra de direcionamento para a sua vida. Amém? Está aí a Isis, que Deus te abençoe. Glória a Deus. Ageu, capítulo 1. Amém? Você que pode, feche os seus olhos. Não vamos perder muito tempo hoje. Não vou ficar esperando aqueles minutinhos para o pessoal entrar. Amém? Você que pode, feche os seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus, chame pela presença dEle, peça ao Senhor para que Ele permita que o seu coração esteja aberto e sensível para receber a palavra que vem do céu, amém? Espírito Santo de Deus, nosso amigo, eis-nos aqui na Tua presença, meu Senhor e meu Deus. Senhor, nós sabemos que nada é por acaso. Se o Senhor mandou eu fazer essa live é porque alguém precisa ouvir essa mensagem, e essa pessoa que está me ouvindo aqui também não entrou por acaso, mas foi o próprio Deus que a colocou nesta live porque queria entregar essa palavra para esta pessoa hoje. Por isso eu te peço, meu Deus, que o Senhor use a minha vida nesta tarde, conforme for do teu querer, conforme for da tua vontade, meu Senhor, em nome de Jesus, que eu não fale nada de mim mesmo, mas que eu fale aquilo que o céu quer falar conosco neste dia, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu desapareça, que a Tua glória apareça, e aonde quer que essa pessoa estiver, meu Deus, que ela seja alcançada pelo Senhor agora, pela Sua presença agora, pelo Seu toque agora, meu Deus, que esta pessoa sinta a Sua presença envolvendo ela, meu Senhor, em nome de Jesus, aonde quer que essa pessoa esteja, num trabalho, meu Deus, dentro de casa, num carro, vai ao encontro dela, pois o Senhor é um Deus onipresente, o Senhor está em todos os lugares, e a Tua palavra diz, Espírito Santo, aleluia, no Salmo 139, que não há um lugar sequer que podemos fugir da Tua presença. Se subo ao mais altos céus, lá estás. Se desço ao mais profundo do abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e vou ao mais confim do mar, lá Tu me encontras. Se faço a minha cama entre as densas trevas, até as trevas são como luz diante de Ti. Não há um lugar sequer que nós possamos fugir da Sua presença. Então, aonde quer que essa pessoa esteja agora, meu Deus, vai ao encontro dela, vai tocando o coração, vai tocando a mente, vai abraçando ela, que ela sinta a Tua presença, que ela sinta a Tua graça, o Teu amor que a envolve, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, ninguém entrou aqui à toa, Senhor, ninguém vai ficar nessa live à toa, mas foi o Senhor, foi o céu que marcou um encontro conosco nesta tarde, para nos direcionar, para falar conosco, meu Deus. Em nome de Jesus, que a Tua palavra não volte vazia, Senhor Jesus. Que a Tua palavra não volte vazia, meu Deus. Pois em Isaías 55:11 diz que a Tua palavra cumpre aquilo que lhe apraz, o propósito pela qual ela foi designada. Então que a Tua palavra seja hoje viva e eficaz nos nossos corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, tem um monte de gente entrando aí.
Mas vamos dar início aqui à palavra, amém? Que se encontra no livro de Ageu, capítulo 1. Hoje vai ser um pouquinho diferente. Vou ficar lendo alguns versículos aqui, à medida que a gente vai caminhando aqui na mensagem. Vou tentar ser o mais breve possível. Quem me conhece sabe que eu sempre falo isso, nunca sou breve. Mas hoje eu vou ser breve, amém? Em nome de Jesus. Não ri não, Giovana. Glória a Deus. Tá aí o Léo, tá aí um monte de gente que já entrou e eu não fui vendo. Rui, que Deus abençoe todos vocês. Amém? Ageu, capítulo 1, o livro do profeta Ageu, no versículo 2, que diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Versículo 3, por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, em casas de luxo, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. E aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram. Deus repete a mesma frase para eles. Versículo 8. Subam o monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais o que a terra produz. E também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. E Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: Eu estou com vocês, declara o Senhor. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Você que está nessa live no YouTube ou no Instagram, Deus está contigo. Versículo 14, assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Josabel, o sumo sacerdote Josué e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dário. Amém? Glória a Deus. Você que tem uma Bíblia aí, continue com ela aberta, tá bem? Qual é o cenário aqui do livro do profeta Ageu? O livro do profeta Ageu, ele está no mesmo tempo, ele é contemporâneo do que está acontecendo no livro de Esdras, certo? Então tem o livro de Neemias e o de Esdras, que hoje são dois livros diferentes, mas há um tempo atrás foi apenas um livro, Neemias e Esdras. O povo foi exilado para a Babilônia porque desobedeceu a palavra do Senhor, porque desobedeceu, oh meu Deus, as instruções que os profetas de Deus estavam dando ao povo. Então o povo foi exilado para a Babilônia. Algum do povo volta para Jerusalém, para Israel, né? E aí Neemias vai até lá, reconstrói o muro. Depois que Neemias reconstrói o muro em 52 dias, essa história é bem conhecida, vem Esdras começa a ensinar a lei para o povo. E aí, ali no capítulo 5 de Esdras, é onde entra o livro do profeta Ageu. E Ageu vira para aquele povo que agora está em Jerusalém,
com os muros construídos, com a lei sendo ensinada e com as suas casas também reconstruídas e até mesmo com materiais de luxo, como diz aqui a palavra de Deus. Mas ele vira no meio dessa circunstância e fala: olha, vocês reconstruíram o muro, vocês estão ouvindo a minha lei, vocês construíram casas de luxo para vocês, mas o meu templo, diz o Senhor, está esquecido, está em ruínas, está no chão, porque vocês não estão dando importância para o meu templo. Esse é o contexto dessa passagem. O profeta Ageu se levanta para exortar o povo a se voltar para a construção do templo. Amém? Acredito que ficou bem explicado isso, né? De forma simples. Então, o que acontece? Deus começa a dizer para eles: olha, analisem a vida de vocês. Analisem a vida de vocês. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se sentem satisfeitos. Vocês bebem, mas não se saciam. Vocês se vestem, mas continuam tendo frio. Vocês recebem salário, mas colocam como que num saco furado. E aquele dinheiro cai, aquele salário acaba e não dá para fazer nada. E tem gente que está me ouvindo que talvez está nessa situação. Está plantando muito, está colhendo pouco. Está comendo muito, mas não se sente satisfeito. Está bebendo, mas não se sacia. Está pegando o seu salário não dá para nada. O mesmo dinheiro que antes você fazia muita coisa, hoje você já não está mais fazendo nada. E aí Deus está falando: veja onde os seus caminhos os tenho levado. Então preste atenção, Deus está exortando o povo para que o povo construa o templo. E o motivo do povo estar passando por dificuldades na terra é que eles não reconstruíram o templo. Agora, como isso se aplica para a nossa vida? Nós precisamos entender que não é sobre apenas o templo que Deus está preocupado, porque o próprio Deus diz em outras passagens que ele não habita em templos humanos. Quando o rei Davi quis construir um templo para Deus, Deus falou: acaso eu te pedi um templo? Eu não habito em templos feitos por mãos humanas, mas ok, me agrada do desejo do seu coração, mas te digo, Davi, você não vai construir o templo porque tem muito sangue na sua mão, mas o seu filho Salomão vai construir um templo para mim. E isso acontece mais ou menos 500 anos antes do profeta Ageu. Mas o que eu quero que você entenda é que a grande questão no coração de Deus não é o templo físico, mas é a questão espiritual, é o posicionamento espiritual que esse povo está tendo. Tá me entendendo? O povo estava priorizando coisas da terra do que coisas do céu. O povo estava priorizando construir casas de luxo para si do que reconstruir o templo, o local onde Deus seria glorificado, adorado, exaltado, engrandecido. Está conseguindo me entender? Ou seja, o que Jesus ensina em Mateus 6,33? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É este mandamento que o povo estava quebrando. Não buscando o reino de Deus em primeiro lugar, mas deixando Deus em segundo plano, em terceiro plano, em quarto plano, quem sabe no 10º plano. Eles estavam mais focados na sua vida na terra do que na sua vida com Deus. Esse é o grande problema, essa é a grande questão. Consegue me entender? E aí o que Deus fala? Eu fechei os céus. Versículo 10. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Lá no fim do versículo, o trabalho da mão de vocês foi prejudicado. Versículo 9, vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei, diz o Senhor. É Deus quem fechou o céu sobre eles. Ou seja, quando nossa vida no mundo espiritual, no âmbito espiritual, nossa vida com Deus não está da forma que Ele quer, muitas vezes Ele abala o nosso natural. Essa é a mensagem dessa live. Há momentos em que Deus abala o nosso mundo natural para que a gente acorde, desperte para o mundo espiritual. Por quê? Porque o que nós construímos na terra pode ser facilmente abalado. Está aí o Covid para provar isso. Quantas famílias acabaram, infelizmente, fracassando quando veio o Covid, todo mundo teve que ficar preso dentro de casa. Quantas empresas, infelizmente, faliram quando veio o Covid, tudo fechou e ninguém mais podia sair de casa. Quantas coisas que as pessoas demoraram anos para construir foram jogadas por terra. Por quê? Porque o que a gente constrói na terra é facilmente abalado.
Mas aquilo que a gente tem construído no mundo espiritual, isso é inabalável. Porque o que a gente constrói no mundo espiritual, a gente constrói sobre a rocha. E a rocha é Cristo Jesus. E Cristo Jesus é inabalável. Então nós precisamos nos atentar que nós vivemos os últimos tempos, que nós vivemos tempos difíceis e nós precisamos construir coisas no mundo espiritual. Nós precisamos juntar tesouros no mundo espiritual. Nós precisamos parar de olhar um pouco para a terra e voltar os nossos olhos para o alto e voltar os nossos olhos para o céu. Colossenses 3 diz: olhai para o alto, pensar nas coisas do alto, falar das coisas do alto. Hebreus 12:2, olhai atentamente, fixamente. Para quem? Para a terra? Não. Para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Paulo fala em Filipenses 3, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. Quem é o nosso alvo? É Cristo Jesus, é o céu, é a vida eterna. Então a Bíblia o tempo todo está nos ensinando a tirar os olhos da terra e colocar os olhos no céu. Mas a pergunta é: onde está o teu tesouro? O tesouro deste povo estava na terra, estava em construir casas luxuosas para si, mas deixar o templo do Senhor de lado. Aonde está o teu tesouro? Porque aonde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E talvez você, meu querido e minha querida, está passando por circunstâncias difíceis na terra hoje, porque você deixou as coisas de Deus de lado. Mas eu estou fazendo, mas não está fazendo como deveria. Não está fazendo de todo o seu coração, não está fazendo com prioridade. Olha o que Deus fala, olha o que Jesus fala lá na carta às 7 igrejas no Apocalipse: você tem fama de estar vivo, mas está morto. Você tem obras, mas já não me agrada mais. Volta às primeiras obras, volta ao primeiro amor, volta à primeira essência, volta a me priorizar. Você tem ouro, você tem prata na terra, mas no céu você não tem nada. Tem fama de ser rico, mas diante de mim é pobre. Aí Jesus fala para uma das igrejas: eu te aconselho a comprar ouro de mim, porque você está cheio de ouro da terra, mas o ouro do céu você não tem. Lembra o que Jesus, me acompanhe no raciocínio, por favor. Lembra o que Jesus contou na parábola? Ele fala sobre um homem muito rico. Esse homem muito rico ajuntou muitas coisas, e aí quando ele faz uma colheita muito grande, ele fala: vou destruir o meu celeiro, vou construir outro maior, e aí finalmente eu vou descansar, vou aproveitar a vida. Eu sempre costumo dizer, quem sabe ele até pensou: vou até servir a Deus, mas aí Deus vira para ele e fala: homem louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, o que você tem guardado para quem será? E Jesus termina dizendo em Lucas 12:21, assim é quem é rico na terra, mas não é rico para com Deus. Então tem pessoas que estão o tempo todo focadas em ganhar, em conquistar, em alcançar e ajuntar apenas coisas nesta terra, mas nós não sabemos do nosso dia de amanhã. Nossa vida é um sopro e pode ser que Deus peça a nossa vida hoje. Aí o que a gente tem juntado para quem será? Será que nós temos sido ricos na terra apenas, buscado riqueza na terra apenas, ou será que nós temos sido ricos para com Deus? Porque o que nós ajuntamos nessa terra é facilmente abalado, mas o que nós ajuntamos no céu é inabalável, é um tesouro inestimado. Ladrão nenhum rouba, ladrão nenhum mina. Está conseguindo me entender? E aí o profeta Ageu precisa ser levantado por Deus para despertar este povo. Deus dá sinais, mas muitas vezes a gente não percebe. Olha os sinais que Deus deu. Versículo 11: nos campos e nos montes eu provoquei seca. Essa seca atingiu o trigo, Deus deu sinal no trigo. Atingiu o vinho, Deus deu sinal no vinho. Atingiu o azeite, Deus deu sinal no azeite. E tudo mais o que a terra produz. Atingiu os homens e os gados. Versículo 6, que eu já li aqui 3 vezes: vocês têm plantado, mas não têm colhido, têm comido, mas não têm se fartado, têm bebido, mas não se satisfaz. Deus está dando sinais para esse povo. Desperta, acorda. E talvez até hoje Deus está te dando sinais. Essa amizade não é para você, esse trabalho não é para você, esse lugar não é para você, essa circunstância não é para você, esse estilo de vida que você está levando não é para você, mas até hoje você não tem percebido os sinais. Aí Deus te trouxe nessa live para falar: meu filho, desperta para o mundo espiritual, acorda para as coisas do reino. Volta às primeiras obras, volta ao centro da minha vontade, volta ao centro do meu querer, volta a me perguntar, diz o Senhor, qual é a tua vontade, qual é o teu querer para mim, meu Pai. Tem gente que só está buscando a Deus depois que já fez a coisa errada, depois que já teve a escolha errada, depois que já está na prova. E Deus está falando: eu tenho que ser prioridade na sua vida, eu tenho que ser o primeiro lugar da sua vida.
Eu tenho que vir antes de tudo e de todos na sua vida. Só que essa é uma palavra de exortação? Só que o nosso Deus é lindo. O nosso Deus é maravilhoso. Aí olha o que fala no verso 13. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Qual é a mensagem? Verso 13. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Então olha que coisa maravilhosa. Deus exorta o seu povo, mas não é com chicote, é com o braço estendido. Deus exorta o seu povo, mas não é com vara, é com mão estendida, é com braço estendido, é falando, você está errado, mas eu estou aqui para te ajudar. Não estou gostando do jeito que você está vivendo, mas eu te trouxe aqui para te ajudar, não é para te apontar o dedo, é para te tirar dessa circunstância, é para te colocar na minha posição, é para te colocar da forma que eu quero. O nosso Deus é um bom pai, e mesmo quando ele exorta, e ele só exorta quem ele ama, a Bíblia diz no livro de Hebreus, ele o faz com o braço estendido, não apenas para apontar dedo, não apenas para te colocar ainda mais para baixo, não apenas para dizer você está errado e por isso você está sofrendo, não, mas ele o faz para que você desperte, para que você acorde, para que você se posicione, e então para que você possa viver o melhor de Deus. Está conseguindo me entender? Porque do que adianta ganhar o mundo todo, mas perder a nossa alma? Do que adianta termos tudo nessa terra, mas estarmos dormindo no mundo espiritual? Não adianta de nada, não adianta de nada. Só que aí Deus estende a sua graça, o seu amor para nós, para dizer, meu querido, não é isso. Isso é importante, coisas da terra são importantes, conquistas aqui são bênção, Deus abre porta, Deus abençoa, Deus faz milagre, Deus prospera, Deus honra, Deus exalta, a Bíblia também fala sobre tudo isso, mas o foco é o céu, o alvo é o céu, a prioridade é o céu. E aí, o povo desperta e começa a construção do templo. Aí entramos no capítulo 2, eu estou sendo rápido? Relativamente até. Capítulo 2. No 21º dia do 7º mês veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, e ao sumo sacerdote Josué, o restante do povo. Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Está falando do templo de Salomão. Quem viu o templo de Salomão? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Essa é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. O meu espírito está entre vocês, não tenha medo. Deus está falando, vocês viram o primeiro templo, era luxuoso, tinha muito ouro, ouro puro de Ofir, tinha melhor madeira, mas eu vou falar um negócio mais importante do que tudo que tinha naquele templo, é o que vocês têm agora. O que vocês têm agora? A minha presença, verso 5, esta é a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu espírito estará com vocês o tempo todo, então não tenha medo, mas seja forte e seja corajoso. Versículo 6, assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu e a terra, o mar e o continente, farei tremer todas as nações, a quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos, e a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Deus está falando, quando o povo se posiciona, ele faz tremer céu, ele faz tremer terra, ele abala o mar, ele abala o continente, ele toca no coração até mesmo das nações ímpias. As nações ímpias trazem os seus tesouros para Jerusalém, ele toca no ímpio, ele toca no justo, ele mexe aqui, ele mexe ali, ele dá um jeito, ele faz um reboliço, mas o que você precisa, ele provê, porque ele é Jeová Jireh, o Deus da sua provisão, dele é o ouro, dele é a prata, a glória é toda dele, então não tem com que se preocupar, porque ele cuida de tudo, ele está cuidando de você o tempo todo, você só está aqui hoje de pé ainda, porque ele cuidou de você. Só que Deus está falando que antes dele fazer céus e terra tremerem em favor do seu povo, o seu povo tem que se posicionar. Porque o que estava acontecendo? O povo estava triste, porque o povo falou, não, vamos reconstruir o templo. Só que aí eles começam a reconstruir o templo, e o templo é muito simples. O templo não tem o ouro que tinha no templo de Salomão. O templo não tem os materiais preciosos que tinha no templo de Salomão.
O templo não tem aquela glória humana que tinha no templo de Salomão. Só que aí Deus está falando, não tem problema que não tem os materiais que tinha no templo de Salomão, porque o que importa é a minha glória, o que importa é a minha presença, e a glória que eu vou derramar sobre esta segunda casa será maior do que a glória que eu derramei sobre a primeira casa. Então tem gente que fala, meu Deus, no passado eu era tão mais feliz, no passado a minha vida era tão melhor, no passado eu servia a Deus com tanto mais fé, no passado eu pregava, eu cantava, no passado a minha família era unida, e Deus está falando que o que Ele tem para você ainda é melhor do que o passado. O livro de Eclesiastes diz, não fique falando que os tempos passados foram melhor, porque isso não é sábio. O nosso Deus é um Deus de novidade, o nosso Deus é um Deus de surpresa, o nosso Deus é grande e poderoso, e Ele está falando que o que ainda está por vir é maior do que o que passou para trás. Hoje você não tem os mesmos recursos, hoje você não tem as mesmas pessoas para te apoiarem, hoje você não tem mais as mesmas aberturas, as mesmas portas, o mesmo contrato, o mesmo carro, a mesma casa. Só que Deus está falando, só que sem recurso, sem tudo que você tinha antes, hoje você vai viver mais, hoje você vai viver algo maior, hoje você vai ver a minha mão te surpreendendo, diz o Senhor dos Exércitos. No passado você conseguia mais, só que agora que você não consegue, mas se posiciona, é agora que você vê o braço do Deus Todo-Poderoso agindo. Está conseguindo entender? Porque quando o nosso braço não chega mais, o braço de Deus chega. Quando a gente não pode mais, o nosso Deus fala, eu posso. Quando a gente fala, daqui eu não sei, eu não sou, eu não consigo, eu não posso, Deus se levanta do trono e fala, mas eu sou, eu posso, agindo eu, quem impedirá? Para mim nada é difícil, nada é impossível, mas tem que ser no momento que nós nos posicionamos. Deus está falando, o ouro é meu, a prata é minha, a glória é minha, mas vocês só provam isso depois que vocês me priorizam. Vocês só desfrutam disso depois que vocês abrem mão disso. Olha que loucura, o evangelho ele é loucura. O evangelho é loucura aos olhos humanos. Aquele que quer ganhar a sua vida vai ter que perder. Vai perder, mas aquele que perder por minha causa, este a ganhará. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. João Batista é o maior nascido entre mulheres, mas no reino de Deus ele é o menor. Aquele que se exalta é abatido, o que se humilha é exaltado. O reino de Deus funciona na lógica totalmente inversa da lógica humana, e Deus está falando, a minha é a prata, meu é o ouro, a glória é minha, o recurso é meu, mas você só prova de tudo isso quando você abrir mão disso e me priorizar. Está conseguindo entender? E nós precisamos também fazer um parênteses aqui para eu continuar, que no verso 8 diz, o ouro e a prata é meu, e no verso 9 diz sobre a glória de Deus. Só que tem pessoa que dá mais valor ao verso 8 do que ao verso 9, o ouro e a prata. Tem gente que valoriza mais o ouro e a prata do que a glória. Mas nós precisamos também ter no nosso coração que entre ter todo o ouro e toda a prata que o próprio Deus pode nos proporcionar, ou ter a sua glória, nós precisamos escolher ter a sua glória. É claro que Deus pode nos proporcionar os dois, mas para que o nosso coração esteja numa posição que agrada ao Senhor, nós precisamos estar mais preocupados com vivenciar o verso 9 do que o verso 8. Está conseguindo entender? E aí Deus continua, vamos continuar aqui para não ficar longo. Verso 10 do capítulo 2, no 24º dia do 9º mês, eu tenho um testemunho muito grande dessa palavra, mas eu não vou contar hoje. No 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos, faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei. Não, vamos pular aqui. Verso 15. Agora prestem atenção, de hoje em diante reconsiderem. Em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Quais eram as condições? As que a gente já leu no capítulo 1. Estava tudo muito ruim. Verso 16. Quando alguém chegava a um monte de trigo, procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia depositar de vinho para o depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Olha o que Deus fala no verso 17. A gente tem que acordar para a realidade e conhecer Deus por completo. Ageu 2,17. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem e granizo.
Mas vocês não se voltaram para mim. Então tem gente que está sendo apertada por Deus para se voltar para Deus e a pessoa não volta. Verso 18. A partir de hoje, porém, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Então, nesse dia, eles começaram a obra do Senhor, lançaram os fundamentos de Deus, os fundamentos da casa de Deus. Reconsiderem, verso 19, meu Deus do céu, ainda há alguma semente no celeiro? Aí o próprio Deus responde, até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus vira para o povo e fala, até hoje está dando tudo errado, as portas estão fechadas, o céu está fechado, a terra não produz, vocês acham que vão colher 50, colhe 20, vocês acham que vão colher 20, colhe 10, vocês pegam o seu dinheiro, colocam num saco, parece que o saco está furado, não dá para nada, aí o povo se posiciona, o povo prioriza Deus, o povo se volta para Deus, o povo se arrepende, aí Deus fala, agora sim, a partir de hoje, eu abençoarei vocês. Então Deus te trouxe hoje aqui para que eu liberasse essa palavra profética sobre a sua vida, não é pela minha autoridade, porque eu não tenho nada para te oferecer, mas é pela autoridade da palavra, pela autoridade do nome de Jesus. Mas isso é só para quem se posiciona. A partir de hoje, você vai ver a mão de Deus estendida em seu favor. A partir de hoje, você vai ver a bondosa e potente mão estendida na sua direção, te concedendo vitória, te concedendo bênçãos do céu, te concedendo milagre, te concedendo recursos para que você conclua aquilo que Deus colocou no seu coração, mas isso não é para qualquer um, isso é só para aqueles que realmente priorizam o reino de Deus e o próprio Deus, porque não existe querer receber bênção de Deus vivendo errado, não existe o certo de Deus em cima do nosso errado, não existe. Não existe. Sabe o que é o tema central aqui do livro do profeta Ageu? É Deus falando, eu tenho bênção, mas primeiro você me obedece. Eu tenho bênção, mas primeiro você me prioriza. Eu tenho bênção, mas primeiro você me ama, não por aquilo que eu posso te dar, mas por quem eu sou. Eu tenho bênção, mas primeiro você se prostra, você se rende, você se humilha na minha presença. E aí sim, a partir desse dia, Ele nos abençoa. Versículo 20. A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez, no 24º dia do 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Isso é muito poderoso. Deus faz tremer o mundo todo. Deus abala tudo para abençoar os seus. 22. Derrubarei tronos. Destruirei o poder dos reinos estrangeiros, virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Deus comanda tudo e todos, tudo e todos, e tudo que existe está no controle das suas mãos. Não ri não. Versículo 23, naquele dia declara o Senhor dos Exércitos, a Giovana fica rindo de mim. 23, naquele dia declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei o meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Mas o que eu quero dizer é, Deus está falando, a partir de hoje eu vou te abençoar, a partir de hoje eu vou derrotar os seus inimigos, a partir de hoje eu vou limpar o seu caminho. Deus quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, derruba a porta de bronze, quebra grilhão, quebra cadeado, quebra corrente, tudo que tem te impedido de avançar, tudo que tem te impedido de ser feliz, tudo que tem te impedido de prosperar, tudo que tem te impedido de avançar na sua vida espiritual, Deus coloca por terra hoje. Mas é a partir do momento em que você se posiciona e fala, Deus, eis-me aqui. Eu falhei, eu pequei, pisei na bola, Deus, te deixei um pouquinho de lado, foquei mais nas minhas coisas, mas eu estou voltando. Eu estou voltando para fazer a tua vontade, eu estou voltando para fazer o teu querer, eu estou voltando, Deus, para estar na posição que o Senhor quer que eu esteja. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas que estão me ouvindo aqui, elas já são crentes, vocês já são cristãs, nós já somos, nós já caminhamos. E aí quando a gente não está na posição, a gente sabe que a gente não está na posição. Não precisa vir uma palavra dessa, sabe? A gente já sabe como que tem que andar, a gente já sabe como que tem que viver. Só que às vezes a gente se distrai, a gente foca em outras coisas,
a gente deixa um pouquinho de lado. Só que aí Deus nos traz uma palavra dessa de confronto, mais de amor, para nos colocar no trilho de volta e falar: meu filho, lembra das promessas que eu tenho para você. Lembra das palavras que eu tenho sobre a sua vida, filho. Lembra de tudo que eu já fiz por você no passado. Lembra de onde eu te tirei. Lembra de como eu te protegi. Lembra de como eu te guardei. Lembra de como eu te alcancei com o meu amor, com a minha graça. Lembra de como eu guardei a sua vida, a vida dos seus. Lembra de onde Deus te tirou e do que Ele já fez na sua vida. Lembra das promessas. Lembra das palavras. Deus é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas nós precisamos estar posicionados. Amém? Glória a Deus. Então vamos concluir aqui. Não espere Deus abalar as suas condições naturais para te despertar para a realidade espiritual. Amém? Deus quer nos abençoar, Deus quer nos ver felizes, mas acima de tudo, Deus quer nos salvar. E se preciso for, Ele nos amassa, Ele nos mói, Ele nos aperta. Salmo 119, anota isso, Salmo 119, versículo 67. Olha o que o salmista fala. Antes de eu ser castigado, eu andava desviado, mas agora que eu fui castigado, eu obedeço a tua palavra. 71, verso 71. Foi bom para mim, olha isso, foi bom para mim ter sido castigado, para que eu aprendesse os teus decretos. Porque para mim, mais vale a lei que tu decretaste do que milhares de peças de ouro e de prata. Olha o que o salmista está falando. Foi bom, Deus, que o Senhor me apertou, porque eu estava me desviando. Porque eu estava errando o caminho, eu estava errando a rota, eu estava me afastando, eu estava fazendo o que não devia. Ainda bem que Deus me apertou para que eu voltasse para o centro da tua palavra. Essa é a mensagem do profeta Ageu. Tem momentos que Deus vai nos apertar. E isso é comigo, isso é com você, para que a gente acorde para a realidade que é maior do que a gente, que é a realidade espiritual. Tá bem? Então, no começo do livro, o povo tinha casas maravilhosas, mas o templo do Senhor estava destruído. Como estava a vida deles? Ruim. O trabalho deles era o quê? Inútil. No fim do livro, eles continuam com as suas casas maravilhosas, mas agora o templo do Senhor está reconstruído. E o que eles têm? Eles têm bênção, eles têm a glória de Deus, eles têm a presença de Deus andando com eles. Tá? Então, o que vai nos fazer feliz, o que vai nos fazer próspero, o que vai nos fazer homens e mulheres felizes que andam em paz, a paz que excede todo entendimento, não é o que a gente possui da terra, é o que a gente possui do céu. É a presença de Deus que anda conosco. Amém? Deus abala o natural com a intenção de nos despertar para o espiritual. Tá? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês hoje. A Bíblia diz em Mateus 18, Jesus falando: o que vocês ligam na terra é ligado no céu, o que vocês desligam na terra é desligado no céu. Existem momentos que o céu age de forma soberana sobre as nossas vidas. É verdade, porque Deus comanda tudo e todos, como já falamos aqui. Porém, também existem momentos que o céu reage ao que fazemos na terra. O que vocês ligam aqui, primeiro na terra, é ligado no céu, depois. O que vocês desligam aqui, então é desligado no céu. Depois é o céu reagindo ao que acontece na terra. Está conseguindo entender? Então tem coisas na nossa vida que só acontecem a partir do momento que nós agimos da forma certa. A partir do momento que nós nos posicionamos da forma que Deus quer. Vitor, o que Deus quer para mim? Leia a Bíblia, está tudo ali. Como que eu devo viver? Bíblia. Como que eu devo fazer? Bíblia, oração, o Espírito Santo vai te direcionar. Eu iniciei aqui orando: Espírito Santo, meu amigo. O Espírito Santo é o nosso amigo e ele nos direciona. Amém? Deus te colocou nesta live para você me ouvir falando, mas na verdade quem está falando com você é Ele. Mas nem é preciso isso. Não era preciso você entrar aqui para ouvir uma palavra de exortação, porque você já tem a palavra de Deus, porque você já tem o Espírito Santo. Tá bom? Então vamos viver de acordo com a sua palavra, buscando e priorizando o reino de Deus. E aí nós viveremos a glória da segunda casa. Tá bom? E a partir desse dia, seremos abençoados pelo Senhor. Tem alguém que crê nessa palavra aí? A Giovana levantou a mão aqui. Amém. Glória a Deus. Ela tem que crer mesmo, né? Se Deus abençoa ela, Deus me abençoa também. Vamos orar.
Senhor, meu Deus, meu Pai, diante de Ti nesse momento, Senhor Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, Espírito Santo de Deus, nosso Consolador, nosso amigo fiel, é na Tua presença que eu Te agradeço por esta palavra, por esta mensagem, por esta tarde, por este momento que o céu reservou para falar comigo e com cada um que entrou por aqui. Meu Deus, a Tua palavra é viva e eficaz, e eu tenho certeza, Deus, que ela vai gerar transformação nas nossas vidas, que ela vai gerar alinhamento, que ela vai gerar posicionamento, que ela vai gerar mudança, porque esse é o intuito da Tua palavra, nos transformar, nos mudar, nos colocar na rota certa, para que o Senhor prepare o cenário final. Eu sei que o cenário final já está preparado, eu sei que a bênção já está preparada, eu sei que a glória da segunda casa já está preparada para ser derramada sobre nós, mas o Senhor está esperando um posicionamento meu e dos meus irmãos. Então que a partir de hoje, Espírito Santo, o Senhor nos ajude a nos posicionarmos como deve ser, a agirmos como deve ser, a vivermos como deve ser, para que possamos viver aquilo que o Senhor preparou para nós. Nós somos falhos, meu Deus, nós somos pequenos, nós somos pecadores, nós somos limitados, mas nós clamamos e pedimos pela Tua ajuda, meu Deus. Nos ajude a suportar o dia mal, a vencer as tentações, a passar por cima das dificuldades, crendo e confiando de que o Senhor dos Exércitos está no controle de todas as coisas, e no tempo certo o Senhor estenderá a sua mão sobre as nossas vidas e nós veremos o Teu agir. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Povo de Deus, que Deus os abençoe. Você que me acompanhou aqui pelo YouTube, fique com Deus, que Deus te abençoe poderosamente. Glória a Deus. E você que acompanhou aqui pelo Instagram, que Deus te abençoe também, que esta palavra seja viva no seu coração. Amém? E que a gente se posicione como deve ser para podermos viver o melhor de Deus. Obrigado a todos que acompanharam. Que Deus os abençoe e até mais. E corre aí no perfil e vê os últimos 2 vídeos que eu postei que está fixado, que foi lá do Congresso de Jovens que eu fui em Lisboa. Foi muito forte o que Deus fez, palavra, revelação, libertação, teve de tudo. Corre lá, assiste um pouquinho, que Deus te abençoe. Tchau!